visita do nosso ministério, tinha anunciado com sua palavra viva em sonhos, em visões, em profecia, e hoje conosco a serva do Senhor, nossa irmã Maria Luísa. Irmãos, lhes peço realmente um aplauso para ela, porque merece muito mais. Glória a Deus. Louvado o Senhor. Os deixo em companhia do nosso irmão Carlos Alberto Baena, o pastor-geral da igreja. Que Deus abençoe a todos, irmãos. Esse é um momento muito maravilhoso. Deus permitiu que a Fundação Maria Luísa de Moreno conseguisse um prêmio extraordinário, um prêmio Frida aqui na Argentina, e essa forma também propiciou tudo para que se desse essa maravilhosa reunião. Estava anunciada em sonhos, muitos de vocês tinham tido sonhos vendo a irmã Maria Luísa aqui na Argentina. Somente o que não contavam é que viriam os pregadores de toda a América do Sul, e não se contava com o fato de que também viriam comitivas de todos os países, da América Latina, da América Central, América do Norte e até da Espanha, da Europa, de forma que esta é uma festa espiritual extraordinariamente linda, que Deus nos concede. A honra e a glória seja para o nosso Senhor. Queremos saudar aos irmãos que vêm do Equador. Por favor, levantem a mão, os irmãos que vêm do Equador. Demos a eles um aplauso muito grande. A nossos irmãos do Peru. Nossos irmãos da Bolívia, onde estão? Os da Bolívia também. Parece um sonho de verdade que possamos ter uma reunião dessas características. Parece um sonho que possamos estar todos nesse momento compartilhando, porque sabemos do esforço tão grande que fizeram. Por exemplo, os irmãos da Bolívia viajaram mais de 20 horas para poderem chegar nesta tarde aqui, a reunir-nos e a compartilhar com o ministério, de forma que isso Deus os recompensará, e nós os valorizamos imensamente, assim todas as delegações, também a delegação do Brasil, da Igreja do Brasil. Levantem a mão, aqui está a irmã, aqui está o grupo. Um aplauso para nossos irmãos do Uruguai, que estão aqui muito próximo. Muito obrigado, irmãos, por todo o carinho, por todo o amor, pela forma como valorizam as coisas do Senhor, a igreja, a nossa irmã Maria Luísa, nos estudos bíblicos. Saudamos também os irmãos do Paraguai, os irmãos do Chile. Onde estão os irmãos do Chile? Levantem a mão, uma comitiva grande. E temos também nossos irmãos da Venezuela. Levantem a mão, os irmãos da Venezuela. Trouxeram sua bandeira? E nossos irmãos de Aruba. Creio que de Aruba, sim, veio o pregador que está aqui adiante, a sua esposa. Vamos saudá-los também. De igual forma, fazem presença aqui irmãos que vêm dos Estados Unidos. Irmãos da Espanha e Suíça. Do México, queria apresentar-lhes nosso irmão Alberto Romero, que fique de pé para que a igreja o veja. Boa noite, irmãos, que Deus os abençoe. De verdade é uma promessa maravilhosa estar aqui próxima ao nosso ministério, a nossa irmã Maria Luísa. Eu conheci a irmã faz 15 anos, quando cheguei a primeira vez na Colômbia. A primeira pessoa que me apresentaram foi a irmã Maria Luísa. Naquele então, a igreja era pequena, tão pequena que não parece o que é hoje. Eu me maravilhei porque estava a igreja num armazém, para mim, vindo do México, onde haviam grandes construções,
e grandes edifícios para os cultos, me surpreendeu que, como em um armazém, se começasse uma igreja. Naquele tempo, havia ao redor de 20 igrejas na Colômbia unicamente, e a irmã Maria Luísa tinha acabado de ficar viúva, fazia 5 ou 6 meses, algo assim, quando eu a conheci. Desde então, o Senhor me fez uma promessa que estaria sempre viajando ao lado dela. Para mim era incrível porque eu não dava valor à irmã, não sabia quem era a irmã, porque era a primeira vez que a conhecia. Foi passando o tempo e fui me maravilhando. No dia que estivemos no culto, na quinta-feira passada, perguntava um irmão se já não haviam apóstolos agora na terra, se era verdade que existiam os apóstolos. Eu só quero dizer-lhes que tenho 15 anos viajando ao redor do mundo com a irmã. Vocês já me viram em muitos vídeos, como a persigo, como não a deixo. E eu me dei conta como esta igreja de 20 que eu conheci estão ao redor hoje de 850 e vi como de um armazém onde cabiam 300 pessoas, se construiu o primeiro templo, que a irmã me deu a oportunidade de fazer o projeto de Las Férias, onde diziam que seria para 1.500 pessoas, que era assim o máximo. Quando enchêssemos essa igreja, seria algo incrível. Mas o que aconteceu é que a sua capacidade no dia da inauguração já não coube. Aí, depois disso, começamos a fazer o culto continuamente, até chegar a 5 ou 6 no mesmo dia. Mas o mais maravilhoso é que se começaram a fazer igrejas grandes, igrejas e templos ao redor de 1.500, 2.000 pessoas. Mas o mais incrível é que também já não cabíamos mais. Por isso começamos a fazer os estudos bíblicos depois de 10 anos em estádios e agora também já não cabemos. E o mais maravilhoso é que estou tratando de convencer a irmã que façamos um templo de 40.000 pessoas e tenho certeza que também não caberemos, porque esse é o respaldo que tem a irmã no mundo e é incrível. Eu vivi, eu ouvi, e esse irmão que perguntou, eu digo sim, que há apóstolos no mundo nesse momento na terra. E os digo que nosso apóstolo, nosso líder, nosso ministério, sem duvidar, é a irmã Maria Luísa, porque nesses 15 anos, com esse respaldo que o Senhor a deu, me consta e posso testificar que assim é. E obrigado, que o Senhor os abençoe. Glória a Deus. Também saudemos aos nossos irmãos que vêm da Igreja do Panamá. Levantem a mão, por favor. Nossa irmã Beatriz, nossa irmã Estela. E nossos irmãos que vêm da Colômbia, levantem a mão. Bom. Nossos irmãos nascidos aqui na Argentina, levantem a mão, por favor. Aplausos para os nossos irmãos. Muito bem. Quão grande é o Senhor! Recebamos com toda a nossa alma, com todo o nosso coração, a nossa irmã Maria Luísa. Boa tarde, irmãos. Que Deus os abençoe. Que o Senhor abençoe a todos os irmãos. Que alegria. Podem sentar-se um minuto. Me dá muita alegria estar aqui com vocês e saber que vocês todos são um punhado, assim chamamos nós aqui, o que se pega na mão, um punhadinho de cada país, da América Central e da América do Sul. Então, eu penso que Deus, que está olhando a vocês, está muito feliz o Senhor, muito contente. E o que dirá o Senhor? O que dirá que vocês, com todo o coração, que abriram e dispuseram para Ele,
que vieram de tão longe, por estrada, por avião, e para ouvir a palavra do nosso Deus, para ouvir o que Deus nos deu, esse grande tesouro que Deus nos deu, sua doutrina linda, como Deus, ano após ano, digo eu, por não dizer mês após mês, está o Senhor elucidando, quer dizer, esclarecendo sua doutrina, cada vez que a lemos, cada vez que fazemos um estudo bíblico, aí está o Senhor dando revelação e ensinando a forma como devemos nos portar no nosso dia a dia, na nossa vida espiritual e material. E é muito lindo como o Senhor se manifesta e assim cumpre a sua palavra, e Ele assim está cumprindo o que disse há mais de 40 anos, quando Ele dizia, ensinarei a doutrina. Pessoalmente o Senhor me falava, o Espírito Santo, e me dizia, leia a Bíblia, porque eu te ensinarei a doutrina. E eu esperava sonhar, ou esperava que em profecia o Senhor me dissesse, não, é que em Isaías capítulo 15, verso 5, significa tal coisa. Eu esperava assim a revelação de Deus, que me dissesse em profecia, ou que eu tivesse sonhos, mas nunca foi assim. E assim eu esperava e lia a Bíblia, e espere. Era que eu tinha que esperar o tempo de Deus. Quando chegou o tempo do Senhor, então Deus começou a revelar, e já sem dar-me conta, já nem percebo, quando Deus está dando a revelação da sua doutrina, ensinando-nos a viver a vida de um Senhor de acordo à nossa época, aos costumes, à cultura, de acordo à moda, por que não dizer assim, de acordo à modernidade, à tecnologia, à ciência que estamos vivendo, que estamos experimentando, que estamos desfrutando talvez. Então Deus, acomodando-se a tudo isso, para que nós sejamos felizes, Ele, com sua misericórdia, com tanta consideração, Ele sempre nos trata com essa delicadeza, e de acordo aos nossos costumes, Ele nos ensina para que possamos conviver e sermos felizes, e podermos viver a vida desde um ponto de vista diferente e desfrutá-la melhor do que talvez antes de conhecer ao Senhor. E estávamos desfrutando da vida de uma forma medíocre, mas agora sim podemos desfrutar porque estamos com o Senhor, e é uma dupla vida realmente que nós levamos com o Senhor, a vida física e material que Ele colocou aos seres humanos nesse globo terrestre, e isso é muito lindo, irmãos, que nós cada dia estejamos desfrutando dessa palavra do Senhor, e apesar que haja tantas religiões, tantas denominações ou tantas seitas, que finalmente tudo é a mesma coisa, e que eles, cada um diz que está buscando a Deus, cada um vai e faz o seu trabalho. Uns fazem com sinceridade, outros fazem por dinheiro, ou por conveniência, ou por interesse. Mas nós, Deus nos deu a entender que no mundo haviam muitas pessoas, muitas congregações que não estavam buscando a Deus verdadeiramente e que faziam com interesse. E o Senhor nos ensinou e nos disse que Ele nos ensinaria qual era o verdadeiro caminho e o que era verdadeiramente trabalhar para o Senhor, o que era seguir a Deus, amar a Deus, sem interesses materiais. Muito difícil poder entender naquela época, há 40 anos atrás, e ter entendido o Senhor, ter entendido o Espírito Santo era muito difícil, não sabíamos o que o Senhor falava. Mas à medida que passa o tempo e Deus vai cumprindo sua palavra, e Deus então está cumprindo suas promessas maravilhosas, e aí vamos entendendo, e nos falta ainda por entender mais. E assim, naquele tempo, quando o Senhor dizia, eu revelarei a doutrina para que ensines, pensávamos que já ao saber a Bíblia de memória era suficiente, mas não é assim, porque muitas pessoas no mundo que sabem a Bíblia de cor e não sabem a doutrina de Deus, a palavra de Deus, não conhecem o caminho do Senhor, não conhecem a Deus. E nós, graças ao Senhor em sua misericórdia, a promessa que Ele fez, de que a partir de 4 pessoas levantaria uma igreja muito grande a nível mundial. Então vocês são a amostra apenas. A amostra, lá na Colômbia se diz que para a amostra é um botãozinho. É uma amostra. Então vocês são um botão.
da amostra de cada país, aqui na América Central e na América do Sul, porque dizemos que estamos aqui reunidos, um botãozinho de cada país, que Deus se humilhou para olhar, para abençoar, e que Deus tem um plano tão grande para todas aquelas pessoas que estão nesses países, nos seus países, para todas as pessoas que vocês veem todos os dias. Deus tem um plano grande, maravilhoso, e é Deus em sua misericórdia que os abençoará. Deus está esperando que vocês se preparem, que vocês disponham seu coração e que vocês digam ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me, envia-me a mim, Senhor. E vocês vieram hoje e não irão vazios, porque vocês são esse botãozinho de amostra que estão dizendo ao Senhor: Senhor, me comprometo. Olhe, Senhor, que eu estou aqui representando o Paraguai, ou representando o Uruguai, o Brasil, estou representando o Peru, o Equador, estou representando a Venezuela, todos esses países, Senhor, e Tu me respaldarás, porque Tu não nos deixarás ficar envergonhados e nos ensinarás, porque há tanto para aprender. Portanto, vocês não sairão vazios, mas irão cheios de presentes, com muitos presentes que Deus lhes dará, que Deus já lhes está dando, que o Senhor já está com cada um de vocês e não irão vazios. Vocês levarão uma grande responsabilidade dentre os presentes, uma responsabilidade muito grande diante do Senhor, porque o ato de vir, se comprometeram com o Senhor, mas que lindo compromisso! Portanto, agradecemos ao nosso Deus e eu dou a vocês uma calorosa saudação, cheia de carinho, cheia de amor, como sempre, o amor que eu sinto por todos os irmãos e irmãs, que ainda que não os conheça fisicamente, sinto no meu coração quando me dizem que lá na Bolívia há 20 que se reúnem na igreja, então eu começo a amar essas 20 pessoas. Porque são 20 almas que Deus está resgatando para a sua glória, para a sua honra, para a honra do nosso Deus. Portanto, seguimos adiante, honrando a Deus, seguimos adiante, glorificando a Deus, agradecendo a Deus e permitindo que Ele more em nosso coração para fazer a sua vontade, para agradá-lo. E nesta tarde, então, assim, felizes e gozosos como estamos, vamos fazer uma breve oração ao nosso Deus, para que Ele prepare nosso coração, prepare nossos pensamentos, nosso ser, nossa alma, e a prepare para podermos aprender a doutrina e também para que o Senhor, ao final do estudo bíblico, o Senhor se mova com milagres, com sinais, e que o Senhor dê muitas bênçãos espirituais também. E quando falo de bênçãos espirituais, me refiro à liberação que o Senhor faz assim sem que percebamos, e também quando o Senhor dá do seu Espírito Santo e dá os dons espirituais àquele que o Senhor já tem pronto para dar essa bênção maravilhosa. Portanto, estaremos orando ao Senhor para que Ele nos prepare e que estejamos aqui atentos para entender e compreender, e vocês atentos para fazer sua pergunta também. Oremos. Santo, gracias, Señor, delante de ti en este momento estamos, Señor, y te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque estamos reunidos, un grupo, estamos aquí de diferentes países. Los hermanos han venido de lejos, se han esforzado, se han sacrificado para venir. Y tú los vas a premiar, mi Señor. Y tú les vas a dar una bendición muy grande. Y tú vas a estar aquí haciendo milagros y señales y dándoles las bendiciones a cada uno, dándoles el triunfo, dándole la prosperidad, manifestándote como lo sueles hacer, mi Señor, porque tú no nos has defraudado jamás. Y siempre, mi Señor, desde que te estamos alabando y desde que te conocemos, hace más de 40 años, Señor, que te conocemos. Desde ese tiempo sabemos la forma como te manifiestas y la forma como tú
prometes, bendices, cumples, la forma como tú envías tu mano poderosa sobre la vida de cada persona, de aquel necesitado, y tú los bendices y tú les das alegría y los tratas con amor y con misericordia. Y así mi Padre, dando estos cambios, como tú vas a estar cambiando muchos corazones, cambiando la mentalidad de muchos y quitando las ataduras, quitando las cargas, rompiendo los lazos de esclavitud, rompiendo y quitando y destruyendo enfermedades. Así, mi Señor, así viéndote a ti, mi Señor, hacer estos milagros grandes, nosotros nos disponemos, Señor, para adorarte y para aprender de tu palabra. Por eso les digo a todos mis hijos, que todos van a estar recibiendo un triunfo muy grande y que todos van a tener una bendición grande en este día, una liberación y una sanidad de alma y de cuerpo, porque hay muchos enfermos y muchos están tristes y a muchos les ha sucedido muchas tribulaciones y han tenido mucha amargura y han tenido mucha tristeza de alma y muchos conflictos. Pero yo estoy, es el día de hoy, para bendecirlos y para darles a cada uno lo que cada uno merece. Por tanto, cada uno su corazón sea abierto de par en par, porque yo entraré y moraré y estaré con todos vosotros y os daré una bendición muy grande y voy a estar multiplicando las bendiciones y a cada uno le daré la libertad y lo limpiaré y quitaré toda mancha y todo aquello que el diablo, el enemigo, ha puesto en sus vidas. Estaré bendiciendo las familias en los hogares, las familias, aunque no vengan a mis caminos, los voy a bendecir por causa de vosotros. Y mucho triunfo y mucha alegría, y mi poder y mi espíritu se va a manifestar en cada uno de vosotros en un tiempo no muy lejano. Así que el cambio viene y el triunfo viene para todos vosotros en los diferentes lugares de donde venís. Así que los sufrimientos los voy a quitar y mucha prosperidad y mucha bendición os daré. Así que os libertaré, hijos míos, porque las bendiciones están cerca de ti. En cada uno he puesto ya una bendición en este momento. Alegrado vuestro corazón y seguid adelante, marchad hacia adelante, porque la bendición está muy cerca de todos vosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre Celestial, porque en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, tú nos haces esta promesa, y tú nos hablas, tú nos prometes, y tú, mi Señor, estás aquí para bendecir, Señor, sin que nosotros seamos dignos. Debes soportarnos, Señor. Gloria a ti, mi Señor amado. Gloria al que vive para siempre. Gloria, mi Señor. Gloria, mi Dios. Gloria, mi
exaltaré mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día le bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Y su grandeza es inescrutable. Cada día le bendeciré. Generación a generación celebrará tus obras y adorarán y anunciarán tus poderosos hechos en la hermosura de tu gloria, y en tus hechos meditaré del poder de tus hechos. Estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Gloria a nuestro Glória a Dios. nosso Deus. Alabado Louvado seja seja o Senhor. Gracias. Obrigada. Gracias a nuestro Obrigado ao Padre. nosso Pai. Gracias a todos. Graças ao Todo-Poderoso, o Senhor. Assim faz o Senhor. O que tínhamos que fazer no final, o Senhor quis agora, já. Bom, os irmãos podem sentar-se. Que lindo é o Senhor. E que linda é a palavra do nosso Deus. Sabem que o Senhor me disse que Ele já está abençoando a muitos. Que já muitos já receberam milagres, sanidades, sinais. E isso vocês já depois perceberão, irmãos. O que Deus lhes deu e lhes dará. E continuará dando. Vamos abrir a Bíblia. Em Efésios, capítulo 4. E leremos um pouquinho sobre a unidade do Espírito Santo. E ao ler um pouco sobre os dons ou os ministérios que o Senhor deixou na sua igreja no dia em que subiu aos céus e deixou ordens aos seus apóstolos, e lhes disse aos seus apóstolos que se congregassem em lugar específico e que esperassem, porque seriam revestidos ou vestidos do poder do Espírito Santo. E daí em diante, o Espírito Santo começaria a fazer seu trabalho maravilhoso, sua obra maravilhosa, ainda que o diabo quis imitar também a obra do Senhor, e o diabo quis também manifestar-se com algumas pessoas, fazendo-os crer que era o Espírito Santo, mas há uma diferença, é algo que distingue e é algo no qual nós não podemos ser enganados. O diabo não nos pode enganar, porque quando dizem que não se manifesta o Espírito Santo, nunca se sente alegria e felicidade, nem paz, nunca há uma mudança de vida, enquanto que a obra verdadeira do Espírito de Deus
é transformar o ser, que a pessoa não volte a pecar, que esse homem ou mulher não volte a pecar, e que haja paz e felicidade no coração de cada um. Essa é a grande diferença. Essa é a diferença do Espírito de Deus manifestando-se ao homem, ao demônio, ou ao espírito do demônio também, quando se manifesta em muitas pessoas que são desonestas e que não são sinceras com Deus. E a diferença é que não há paz, não há felicidade, não há mudança de vida. Pelo contrário, as pessoas sofrem mais quando tem essas manifestações sobrenaturais e que não é o Deus verdadeiro. Então as pessoas sofrem e se transformam até em perturbados mentais, e alguns têm que levá-los a clínicas de repouso, hospital dos esquizofrênicos, porque isso é o que faz o diabo. Mas nós agradecemos ao nosso Deus que temos aqui o Deus verdadeiro e ao Espírito Santo que nos ensina, que se manifesta entre nós e que somos normais, que somos pessoas, pensamos com lucidez, com sensatez e fazemos as coisas bem, com sabedoria. Esses são os frutos dos filhos de Deus em relação àquelas pessoas enganadas pelo diabo. Então os filhos de Deus, quanto mais tenham de Deus, são mais lúcidos, têm mais razão, raciocinam e fazem as coisas bem, com inteligência, com sabedoria. Assim é como você tem que distinguir as pessoas quando dizem que têm muito de Deus e andam em lugares equivocados. Então, por seus frutos, razão tinha o Senhor Jesus Cristo quando disse: pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos eram o comportamento da pessoa, era ter mansidão, simplicidade, humildade, inteligência, sabedoria, ser honesto, reto, íntegro. Esses são os frutos. E o Senhor dizia: quando você veja uma pessoa com essas qualidades, é porque tem de Deus. Pelos seus frutos os conhecereis, a esta árvore boa que dá bons frutos. Enquanto que, quando o diabo engana as pessoas, há grupos de pessoas que não dão frutos, não têm frutos essas pessoas, nem sequer podem coordenar suas ideias, falam sem razão, e seus comportamentos são comportamentos desordenados. Aí é onde você pode distinguir essa pessoa que não está andando no caminho de Deus, porque o de Deus é ordem, decência, perfeição, sabedoria. Bom, isso é algo que lhes estou ensinando para que vocês aprendam a distinguir ao Espírito de Deus verdadeiro e àqueles que dizem que o Espírito se manifesta, mas esse não é o Espírito de Deus, são outros espíritos enganosos. Bom, aqui estaremos lendo em Efésios 4, que diz: esse é o apóstolo Paulo falando. Rogo-vos, pois, eu, o preso no Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a unidade é a um só corpo, a Igreja do Senhor, e um só Espírito, o Espírito de Deus, como também fostes chamados em uma só esperança de vossa vocação. Há um só Senhor, Jesus Cristo, uma só fé, que é o Evangelho do Senhor, um só batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, e talvez também o de água. E diz: um só Deus e Pai de todos. Este Deus, diz, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Quer dizer que este Deus e Pai de todos é sobre o Senhor Jesus Cristo, sobre a fé, sobre o batismo, sobre essa esperança, esse corpo, esse Espírito e esse Evangelho. Diz que o Deus e Pai de todos, e sobre todos, e por todos e em todos, o mencionado atrás. Então o verso 7 diz: mas a cada um de nós foi dada, diz, a cada um de nós, diz o apóstolo, isso incluía
incluía não somente os apóstolos que haviam estado com o Senhor, mas também todos os discípulos e todos os crentes que já existiam naquela época e que já tinham dons e que já eram pessoas usadas por Deus, e ele os estava incluindo e diz: mas a cada um de nós foi dada a graça segundo a medida do dom de Cristo, conforme a medida da vontade de Deus. E cita um verso do livro dos Salmos, um verso profético que está nos Salmos que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro, quer dizer, apaixonou-se Deus, o Senhor Jesus Cristo, apaixonou-se pelas pessoas que eram escravos do diabo, escravo do pecado. Então por isso diz, no idioma espanhol, e diz: levou cativo o cativeiro, que é como dizer, se apaixonou. E apaixonou um grupo de pessoas que eram escravos do diabo. Isso é o que significa levou cativo o cativeiro. E diz, e concedeu dons aos homens. Concedeu dons aos homens, mas quando ele diz que deu dons aos homens, é às mulheres também. Porque aqui já esta palavra homens é uma palavra genérica. E aqui no verso 9 diz: ora, que quer dizer subiu, senão que também descera primeiro às partes mais baixas da terra? Pois Jesus Cristo, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, o mesmo, no verso 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para os pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento a toda a congregação, a toda a igreja, a todas as pessoas que tinham crido e se tinham convertido no evangelho e que se chamavam santos, para aperfeiçoá-los. E também o Senhor diz que para que eles se preparassem para a obra desse ministério, que é a pregação do Evangelho de Cristo Jesus, e que também os aperfeiçoou para a edificação do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, pois, é a sua igreja. Diz, no verso 13, que até que toda a congregação, ou a igreja, ou o corpo de Cristo, ou todos os santos, para que todos nós cheguemos à unidade de um só Deus, uma só fé, um só evangelho, um Pai, diz, até que todos nós cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, e que todos cheguem a ser convertidos em um homem e uma mulher, perfeitos diante de Deus. Disse que à medida cada homem e cada mulher a ser perfeitos, chegarão a ter a medida da estatura da plenitude completa de Cristo. Não a estatura física do Senhor, mas a estatura da plenitude de Cristo, ou a estatura espiritual do Senhor Jesus Cristo. Diz que para isso o Senhor deu à igreja os dons e nomeou muitas pessoas, muitos profetas, muitos apóstolos, muitos evangelistas, muitos pastores e mestres, para que eles se encarregassem de aperfeiçoar a cada crente, para que cada crente, homem ou mulher, chegue a ser como Cristo Jesus, chegue à medida da estatura desta plenitude de Cristo, a ser perfeito, porque o Senhor Jesus Cristo foi um homem perfeito, e disse que sua igreja também será perfeita, e sua igreja composta por homens e mulheres, pois cada homem e cada mulher tem que ser perfeitos diante de Deus. Mas quem dá essa perfeição? Deus. Através do quê? Dos dons espirituais e do trabalho de todos esses personagens que têm os dons espirituais e que se encarregarão da perfeição,
Mas de que forma será que se aperfeiçoará? Que fará o mestre? O mestre se encarrega de ensinar a doutrina. O que faz o pastor? O pastor está pastoreando, está fazendo o acompanhamento dos crentes. O pastor está diante, presidindo uma congregação, preocupando-se como está cada alma, como se sente, se está triste, se está alegre, se está enferma, se está decaída, desanimada. Venha que te imponho mãos e segue adiante. Não? Entre essas coisas é o que faz um pastor: pastorear as ovelhas, ou o rebanho, ou os crentes que tem ao seu encargo, que Deus lhe deu. Qual é o trabalho que faz aqui um evangelista? Então o evangelista tem que estar visitando lugares, visitando muitos lugares, assim como o apóstolo Paulo, que viajava muito e diz que ia por muitos lugares, olhando as congregações, como ia tudo, e confirmando os dons espirituais, impondo mãos, fazendo milagres, sinais, orando pelas pessoas, e as pessoas diziam: olha, Deus me deu o dom da profecia. E o apóstolo dizia assim: Deus te deu o dom da profecia? Então siga adiante. A ti Deus te deu o dom de fazer milagres? Então siga. E logo dizia o apóstolo: até logo, tenho que seguir para outro lugar. Ele confirmava os dons que todos já tinham recebido e ia para outro lugar. Esse é o trabalho do evangelista. Bom, e também qual será o trabalho do profeta ou apóstolo? Quase igual. O profeta e apóstolo, quase igual. Olhar a necessidade da pessoa, dar a revelação que Deus dá à pessoa, ensinar a doutrina também, ensinar as pessoas, ensinar aos pastores, ensinar aos anciãos das igrejas que têm o dom da profecia, aos que têm os dons de imposição de mãos, aos que têm os dons de expulsar demônios, ensinar como é que se deve fazer bem as coisas. Isso é um trabalho em equipe. Mas não é somente que na igreja tenha deixado um só profeta, ou um só mestre, um só evangelista. Não, são muitos. Porque aqui diz muitos, aqui diz uns. E uns podem ser centenas ou milhares. Uns apóstolos, outros profetas, mas podem ser centenas ou milhares. Portanto, que vocês estão aí na lista, que o Senhor tem uma lista dos profetas, dos apóstolos, dos evangelistas, dos pastores, os mestres. O Senhor já os está olhando e já os tem numa lista, candidatos para serem eleitos como tais, para servir a Deus. Porque nossa missão é não estar em um lugar sentado o tempo inteiro, toda a vida, sentados aí numa cadeira. Não. Isso não é o que Deus quer. Deus quer é que nos preparemos, disponhamos o coração para Deus, afastemo-nos do pecado, busquemos os dons espirituais, buscar primeiro o batismo com o Espírito Santo e dizer: Senhor, eis-me aqui, eu li a Bíblia, Senhor, eu leio a Bíblia, eu quero aprender, eu quero crescer e eu quero que me uses. Então o Senhor diz: sim, já estás pronto. Espera que no próximo ano te enviarei para trabalhar. Assim, isso é o que faz o Senhor com todos nós, com todos vocês. Portanto, irmãos e irmãs, vocês se preparem para o serviço de Deus. E vocês não digam que não sabem, não digam que aqui são ignorantes, porque é Deus, é o Espírito de Deus o que fala por nós. E é Ele quem dá a inteligência, sabedoria, dá o conhecimento, dá a ciência, ensina a doutrina, é o Senhor. Portanto, o único difícil para nós, talvez, seria dispor o coração realmente. Talvez isso seja difícil. E se eu digo difícil, então vocês pensem então que realmente não é difícil. Eu creio que não é difícil dispor-nos para Deus, amém? Esta é a reflexão desta tarde e que o Senhor está contente com todos vocês pelo esforço que fizeram para estar aqui. E não é tanto
que queiram olhar a irmã Maria Luísa, porque pagaram uma passagem de avião para vir a irmã, para quê? Isso não se justifica. É que Deus os trouxe, Deus os incitou, Deus os incitou e lhes disse, eles querem dar uma bênção, lá se reúnam, que louvem, que orem, que cantem, que façam estudo bíblico e que me clamem que eu lhes darei bênçãos. Então o Senhor os incitou a vir. Então, assim como também o Senhor preparou todas essas coisas para que viéssemos aqui sem pensar, porque não tínhamos nem planos de vir nesse tempo, mas Deus assim o quis e aqui estamos. E o Senhor quer abençoá-los e me dá muita alegria pelas bênçãos que Deus tem para todos vocês. Bom, irmãos e irmãs, agora sim lhes darei oportunidade para as suas perguntas nesta noite, que sejam perguntas da Bíblia. Claro que às vezes Deus falou a algum irmão ou irmã em profecia, ele disse que em sonhos ele estaria dando alguma revelação, e aí, de repente, o irmão ou a irmã recebeu o cumprimento. Então eu penso que no final da reunião daremos um espaço para testemunhos, mas agora sim, o mais importante, sim, seria perguntar doutrina, porque vocês têm que se preparar. Bem-vinda, irmã Maria Luísa, que o Senhor a abençoe. Em nome da Igreja de Santiago do Chile, lhe damos uma cordial boas-vindas e convidamos que nos visite também. Irmã Maria Luísa tem uma pergunta sobre os pactos da Bíblia. Sobre o quê? Os pactos da Bíblia. Ah, os pactos, sim. Sobre os pactos da Bíblia, sim, irmão. Você nos ensinou, irmã, com a Bíblia, que existe um só pacto, que é o de Abraão. Sim. Então, eu esquadrinhando a Bíblia, em Noé, encontro também que Deus faz um pacto com Noé, que sua descendência também não a destruiria mais com um dilúvio de águas, mas fez um pacto com Noé sobre a humanidade, que já não castigaria a humanidade com uma inundação. Então, ele deu um sinal que era o arco-íris, e gostaria de saber, irmã, se esse pacto existe ainda, porque na Bíblia falamos da circuncisão. Esse era o único pacto, e desse pacto não falamos nada. Então eu gostaria de saber se esse pacto existe ou não existe, ou quantos pactos nomeia a Bíblia. Bom, o Senhor fez muitos pactos ou promessas, porque pacto significa promessa também, não? Fazer uma promessa, me comprometo que não farei nem isso nem aquilo. E como um sinal farei isso. Então, digamos que antigamente, no idioma bíblico, que é um espanhol muito antigo, que se fala de um pacto, mas é a mesma coisa que uma promessa. E Deus prometeu a Noé que não mandaria mais dilúvios à terra, e que como sinal desse pacto, ou como uma assinatura desse documento, diz que haveria o arco-íris que sairia, e cada vez que veja o arco-íris, lembre-se que Deus não voltará a arrasar a terra com um dilúvio, com muita água, com essas inundações. Na Bíblia há muitos pactos, muitas promessas, mas talvez o irmão faz a pergunta porque há dois pactos, ou um pacto tão importante, tão destacado, que é o que nós estamos vivendo e desfrutando. Esse pacto que o Senhor fez, por exemplo, com o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele fez um pacto que todas as pessoas que crescem em Cristo, então se salvariam através do Evangelho, e que já ninguém se salvaria através da lei de Moisés. E fez-se o pacto na cruz do Calvário com sangue. Isso foi um pacto, o pacto principal. Há muitos pactos na Bíblia, mas não são assim tão importantes para a nossa salvação ou para a vida eterna. Mas são coisas pactos que ficaram assim, promessas que Deus fez quando Davi, por exemplo, diz que Davi tinha que matar alguns personagens que foram contra ele, sua família, e eles pediram misericórdia, não nos mate, não nos faça esse mal. Então Davi disse, está bem, eu os perdoo.
Aí fez um pacto, os perdoou e não foi contra eles, não cobrou vingança, fez um pacto. Então, muitos pactos sim, mas não esqueçamos que o pacto principal foi o que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que esse é o que nos leva à vida eterna. O pacto, de repente, com Noé, então se cumpriu, continua cumprindo-se, porque não voltou a existir uma inundação onde morresse toda a humanidade. E Deus também falou lá com Moisés, no Monte Sinai, também lhe deu as tábuas dos mandamentos da lei de Moisés, que foi outro pacto que Deus fez com Moisés, e lhe deu as tábuas das leis e escreveu os mandamentos, e Deus lhe disse a Moisés: ensina ao povo de Israel que todos os que cumpram, todos têm que cumprir o regulamento do que diz essas escritas da tábua, que todos os que cumpram à risca, então terão vida, se salvarão. E esse foi outro pacto, mas o povo de Israel não cumpriu, e como não cumpriu, então o pacto não se levou a cabo. Também temos uma promessa muito linda que Deus fez a Abraão, e essa promessa é o Evangelho de Cristo Jesus, é o que estamos vivendo hoje, essa promessa maravilhosa que Deus fez a Abraão. E não vamos dizer o pacto, mas uma promessa maravilhosa. Mas é que verdadeiramente o pacto da lei de Moisés fracassou. O pacto que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz é o que nos levará à vida eterna. É o que triunfará. Esse é o verdadeiro pacto. Bom, pelos demais não vamos dar tanta importância, porque são coisas do momento da época que sim, Deus cumpriu e que muitas pessoas também fizeram promessas e muitos pactos, muitos personagens da Bíblia também. Bom, temos que ler a Bíblia. Seguimos adiante. Boa noite, irmãos. Que Deus os abençoe. Irmã Maria Luísa, boa noite. Que o Senhor a abençoe. Bem-vinda à Argentina. Se você me permite, quero compartilhar um testemunho. Eu venho da igreja de Mendoza. Sou mendocino e vou testificar para dar glória ao Senhor. Hoje em dia tenho 18 anos e já faz 2 anos que estou na igreja, desde que nasci. Minha família é cristã, me levou por muitas igrejas, facilmente 20, 25 tipos de igrejas cristãs, evangélicas, de todos os tipos. Inclusive chegavam apóstolos ou profetas, entre aspas, nas nações e diziam à minha família: vamos abrir uma igreja. E eu via que tudo assim vinha do nada. Inclusive recebia ordens de trabalho naquele tempo. No meu testemunho vai, irmã, de que busquei ao Senhor desde que nasci até os 13 anos. E foi tanto vazio no meu coração, de ter tantas coisas, de buscar a Deus em tantos lugares, que me sentia muito vazio. E terminei afastando-me de Deus. E disse: Senhor, me sinto vazio, perdoa-me, mas não poderei, não seguirei buscando-te. E foi assim, quando minha família sofreu uma fraude muito grande, numa conta de milhares e milhares de pesos, que os enganaram numa congregação, e minha família ficou totalmente destruída e deixou de buscar ao Senhor. Naquele tempo eu me distanciei de Deus. Passaram-se 3 anos até que conheci a igreja, e naquele tempo que eu não estava na igreja, sofri muito. Sofria muito, tinha problemas, sentia que todas essas coisas iam abaixo. Mas continuei com a esperança de que sabia que existia um Deus que tinha que agradá-lo. E naquele tempo eu vivi coisas muito difíceis, mas em uma manhã, naquele tempo que deixei de buscar a Deus, eu tinha um cabelo comprido, usava brincos, tinha 2 calças e 2 camisas e andava sempre igual para todos os lados, já não me importava viver. Mas um domingo minha mãe me disse: vamos à igreja. E eu lhe disse: não, mãe, eu não quero ir a nenhuma igreja. Ela disse: vamos à igreja, e me levou obrigado. E ia pelas ruas chutando, não queria ir à igreja. Quando cheguei à igreja, o Senhor me fala em profecia e me diz: e por que queres tirar-te a vida? Porque deixas que o diabo te coloque esse sentimento? Não vês que tu, morto, não posso salvar-te?
tu siga adiante. Eu te trouxe e te levei pela minha mão por vales de sombra e vales de morte, para que hoje conheças que essa é a minha igreja. Tu me buscavas em muitas igrejas e me dizia: onde estás? E eu te digo: aqui estou. E me pedia que queria que eu te falasse, e estou falando-te. Te digo que te trago para abençoar-te, que essa é a minha igreja, e que te transformarei, e que olharás no espelho e não te reconhecerás daqui a pouco tempo. E vejo esse tempo, esses 2 anos, e eu não me reconheço quando me olho no espelho. A mudança que Deus efetuou em mim, muito grande, e o Senhor inclusive me disse que revestiria-me dos pés à cabeça, e não somente na minha roupa, mas também me daria os dons espirituais para que eu servisse, me daria grandes experiências espirituais, e hoje em dia vejo sua palavra cumprida. Por isso quero testificar para dar a honra e glória ao Senhor. Glória a Deus, glória ao Senhor. Sim, irmão, uma pergunta. Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmã Maria Luísa. Bem-vinda aqui à Argentina, a senhora e toda a sua comitiva. É a promessa do Senhor cumprida que estaria fazendo uma pergunta que tinha guardado no meu coração. Sempre, desde que cheguei à igreja, me perguntava e me pergunto por que Deus permitiu e permite que utilize o seu nome em diferentes denominações, inclusive em lugares onde há feiticeiros e curandeiros e todos esses tipos de coisas que curam. Porque dizem que sanam, dizem que supostamente curam em nome de Deus. Por que Deus lhes permitiu ao inimigo que utilizem o seu nome? Não sabemos porque Deus o permite. Isso foi desde Adão, quando o homem e a mulher se extraviaram do caminho do Senhor, começaram a fazer deuses, e assim diz a Bíblia, que eles começaram a fazer estátuas e a adorar, e aí foram por outros caminhos, e essas estátuas colocavam o nome de Deus. A essas estátuas eles diziam: tu és o que me formaste, o que me criaste. E o diabo, então, realmente foi o inimigo desde o princípio, e foi um impostor, e com certeza Deus permitiu essas coisas para provar ao homem, para provar os corações sinceros. Deus permite isso para provar ao homem e à mulher até onde são sinceros, e até onde o homem e a mulher se colocam na tarefa de analisar e de investigar sobre o verdadeiro caminho do Senhor. Mas é que o homem e a mulher, quando começam a investigar o verdadeiro caminho de Deus, também tem que ter um coração sincero, porque se não tem um coração sincero, então Deus também não permite. Mas isso foi uma prova para o homem, uma prova. Quando nós lemos que Moisés estava lá no Monte Sinai, falando com o nosso Deus, os 40 dias e as 40 noites que esteve lá, diz que enquanto estava Moisés falando com Deus, abaixo no pé da montanha, no monte, estava o povo de Israel com Arão, e obrigaram Arão a fazer um bezerro de ouro. E quando fizeram esse bezerro de ouro, então disseram: este é o Deus que nos tirou do Egito. Então eles estavam comparando a esse bezerro de ouro com Deus, o Deus poderoso. E por isso então as pessoas começaram a ser enganadas, e aí foram enganadas porque todas as pessoas disseram: ah, sim, foi ele que nos tirou do Egito, então vamos adorá-lo. E Deus o permite para provar ao homem, e por isso é que nós hoje vivemos em meio de muita tentação, porque Deus nos está provando dia após dia, porque Deus quer que nós trabalhemos nossa inteligência, coloquemos a trabalhar nossa inteligência com discernimento para podermos escolher o melhor, para poder distinguir, claro, com a ajuda do nosso coração sincero, com a ajuda dele, então Deus nos poderá ajudar. Mas Deus sim nos está provando a todos e nos continuará provando.
E se Ele coloca provas para nós que conhecemos a Sua palavra e que vivemos experiências com Ele, com mais razão ainda, Deus prova a todas as pessoas que estão no mundo e lhes coloca armadilhas, e lhes coloca muitas coisas nos seus caminhos para que caiam no erro, por causa da sua dureza de coração, da sua insensatez e da sua desobediência, e por causa do pecado. Isso é dado por Deus. Bom, é respeitável essas formas como Deus atua, mas por isso nós lutamos e nossa oração pedimos ao Senhor que nos ajude para que o diabo não nos engane. Agradecemos ao nosso Deus e hoje então agradeceremos ao Senhor e lhe daremos a glória a Deus e vamos cantar ao Senhor. Fiquemos de pé e logo vamos fazer nossa oração, a oração pedindo ao Senhor. Ainda que o Senhor já nos prometeu no princípio, o Senhor já se comprometeu, mas não nos falta sempre colocar diante da presença de Deus nessa tarde, nessa noite, suas necessidades ou suas petições, os desejos do seu coração ou as enfermidades, se sua família, amizades estão enfermas na casa ou no hospital, então também diante de Deus, coloque isso que Deus abençoará. O Senhor se comprometeu, aproveitemos, já que o Senhor está tão contente conosco, aproveitemos da sensibilidade dEle, que o sensibilizamos para que nos abençoe no dia de hoje, amém? Portanto, cantemos ao Senhor e logo vamos orar com todo o nosso coração e nossa alma. Gracias por tus promesas que nos habéis dado en esta noche, por estas promesas maravillosas, de estas bendiciones, de esta alegría, de este gozo, que tu mano poderosa ha estado con cada uno en esta noche, Señor. En esta noche ha sido una fiesta contigo, mi Señor, donde hemos meditado de tu palabra, hemos hablado de ti, hablado de tantas cosas, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender y a comprender las Escrituras y a ponerlas en práctica. Ayúdanos a hacer tu voluntad, ayúdanos a agradarte, ayúdanos, Señor, y enséñanos a alabar y glorificar tu nombre, a ensalzarte y adorarte con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Libértanos y límpianos, Señor. Extiende tu mano poderosa, Señor, haz milagros y señales. Haz milagros y señales porque tú lo prometiste. Da sanidad
Da limpieza, Señor, limpieza de alma y de cuerpo, y liberta y rompe cadenas y quita toda trampa maligna, todo poder maligno que ha venido contra alguno de los hermanos. Dale la libertad y la bendición, la prosperidad. Quita, Señor, el mal, rompe las cadenas, Señor, extiende tu mano poderosa y envía el poder del Espíritu Santo y se tú bautizando con tu Espíritu Santo y dando dones espirituales también a todos los hermanos. Dales alegría en su corazón, dales gozo, dales optimismo para que ellos sigan adelante buscando tu rostro, alabando tu nombre, siguiendo tus pisadas, leyendo la Biblia y haciendo tu voluntad, porque tú eres digno, mi Señor, digno de la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres digno de que el hombre y la mujer te conozcan y te alaben y te honren, porque eres digno de que todos te reconozcan que eres nuestro Dios verdadero, nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro dueño. Bendito seas para siempre, Señor eterno. Las alabanzas son para ti. Glorificado eres, Señor. Ahora extiende tu mano poderosa, libertando, Señor, y haciendo esos milagros y esas señales, Señor, de las cuales tú siempre has prometido y te has manifestado en medio de la congregación. Y estaréis cumpliendo tu palabra, Padre Santo, porque así lo has prometido, y que tú seas bendiciendo a cada uno, mi Señor. También te pido que los bendigas, que los guardes y que los protejas, a los que van a viajar, a los que salen de viaje, que tú los bendigas, los protejas y los guardes en el camino, que no tengan dificultades, ni contratiempo, ni peligros. Que tu mano poderosa sea bendiciendo a cada uno, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, en el nombre glorioso de tu Hijo Jesucristo de Nazaret. Te bendecimos y te alabamos, Señor, y te damos la honra y la gloria y la alabanza, porque tú eres digno de la alabanza, mi Señor. Bendito para siempre. Bendice toda tu iglesia, bendice a todos tus hijos, bendice a todos tus hijos aquí en Argentina, bendice este país, bendice también todos los países y los hermanos que han venido de diferentes lugares, cada país, Señor, de su origen, que tú los bendigas y que tú permitas a la gente conocer tu palabra, conocer tu nombre. Bendice, Señor, a todos y liberta, Señor, para que cada hombre y mujer conozcan tus caminos y te alaben, porque tú eres digno. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Glorificado tu nombre, la honra y la gloria y la alabanza son para ti, desde ahora y para siempre. Amén, gloria al Señor. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Bendito y alabado Bendito e el nombre louvado de mi o Señor. nome do meu Senhor. A honra e a glória para o nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado, glória ao Senhor. Muito obrigada, irmãos e irmãs de diferentes lugares, obrigada por terem vindo e obrigada por terem estado nessa noite juntos aqui, desfrutando da presença do nosso Deus, desfrutando dessas bênçãos maravilhosas que o Senhor nos deu e que nos dá e nos continuará dando. Desejo a vocês muitas bênçãos, desejo triunfos, êxitos em suas vidas espirituais,
Lhes desejo muitas bênçãos, prosperidade e que Deus esteja sempre com vocês. E que o Senhor lhes abençoe. Gracias. Deus os abençoe. Obrigada.